E morreu Peter Higgs, que é o pai do bóson de Higgs, né? Ele morreu aos 94 anos. Então ele morreu aí na última segunda-feira, no dia 8/4, né, 8 de abril agora de 2024, aos 94 anos, o físico britânico Peter Higgs. E ele foi simplesmente o responsável por teorizar a existência do bóson de Higgs, que ajudou a explicar como tudo se formou após o Big Bang. Então eu botei essa matéria mais pro Felipe falar, nos explicar aí o que é o bóson de Higgs e quem foi aí o Peter Higgs. Eu acho bem interessante que ele criou essa teoria há 50 anos atrás, né? Ele levou muito tempo para ganhar o Nobel e tudo mais. Que bom que eu pensei nisso, né? Pô, que bom que ele deu estava tempo. vivo. Que bom que deu tempo. É verdade. E a teoria dele é muito boa porque, tipo, é simplesmente por que todas as coisas existem, né? Essa é uma pergunta que os físicos sempre fazem, né? Por que as coisas existem, assim, né? E ele teorizou, então, que existia uma coisa chamada um campo ali, na verdade, né? Que era dos bósons, que ele renomeou de Higgs, depois de ter passado por uma certa polêmica. Não sei se vocês lembram disso, mas ele inicialmente era conhecido como uma partícula de Deus. E aí o supercolisor lá, uma vez, uma pessoa que estava trabalhando disse, nós vamos identificar aqui a partícula de Deus. Daí pronto, o mundo inteiro lá quis parar, quis criticar, não pode identificar a partícula de Deus. E na real, a partir de uma piada do Peter Higgs, que ele, quando escreveu o artigo acadêmico dele falando sobre essa teoria, o nome que ele deu para o artigo inicialmente era The Goddamn Particle. Era a maldita partícula. E aí pediram pra ele, ficou meio sem tato isso aqui, pediram pra mudar, daí ele botou de God Particle. E daí ficou com o apelido de a partícula de Deus e pegou meio mal. Depois eles renomearam então pra bóson de Higgs aí, né? Ficou um pouco mais aceitável e tal. Mas basicamente o que ele faz é dar massa pras coisas. Então é muito massa essa teoria. Puta, que piada né, massa essa. Duas pessoas entenderam. Que piada massa essa aí. A teoria dele, eu acho que eu tenho uma analogia que eu gosto muito dessa. Vou trazer um lado do nerdice aqui, né? Mas que essas partículas, as partículas por padrão, elas não têm massa, né? Elas só têm energia. Então por que elas passam a existir com coisas, né? E aí o que ele traz ali na explicação dele é que, imagina um pote grande assim com um monte de bolitas rolando pra lá e pra cá. São as partículas só de energia. E aí tu enche essa caixa de areia e bota as bolitas em cima e tenta fazer elas irem pra lá e pra cá e elas ficam pesadas, assim, né? Então os bósons de Higgs seriam os grãos de areia. E eles fazem as coisas terem massa, eles fazem as coisas terem peso, não é peso, mas terem massa em si. E ele teorizou isso matematicamente e 50 anos depois, então o LHC conseguiu provar que ele tinha razão. Existia mesmo uma coisa ali dando massa para energia e criando, então, tudo, basicamente. E é uma pena que ele acabou agora, pelo menos viveu bastante até, 94 anos, né? E segundo a informação, ele morreu pacificamente em casa. Foi uma doença rápida, alguma coisa meio fulminante que ele teve, mas que não parece ter sofrido muito assim, e que as teorias dele agreguem muito para o mundo da física e para o conhecimento humano. Pronto, dei uma explicação nerd o suficiente, mas não tão... Não, muito bom.